Os irmãos sabem, os irmãos estão aqui há muitos anos, os irmãos sabem que em toda a nossa pregação, todo o nosso ensino, ele às vezes causa espanto em algumas pessoas, porque se você perceber, nós nunca exaltamos o homem aqui. Se você pegar todas as pregações, todas, sem exceção, você nunca vai ver nós exaltando o homem acima de Deus. O nosso foco do louvor é adoração a Deus. O nosso foco na pregação é adoração a Deus. O nosso foco no culto é adoração a Deus. É dizer que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele pode todas as coisas, sem exceção. Ele pode todas as coisas, tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Todas as nossas pregações é exaltando a Deus, colocando a Deus como onipotente. Todas as nossas pregações é colocando Jesus como bom pastor. Todas as nossas pregações é colocando o Espírito Santo como convencedor do homem pecador. E qualquer coisa fora disso, irmãos, qualquer pregação fora disso, é dizer que nosso Deus não é todo-poderoso. Qualquer coisa fora disso é dizer que nosso Senhor não é um bom pastor. Qualquer coisa fora disso é dizer que o Espírito não convence o homem do pecado. E contra isso, irmãos, com isso eu não posso concordar. Os irmãos viram que eu fui na quinta-feira ali num debate, e uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram antes de entrar no ar, quando entrou no ar, e depois, perguntou assim: como que você pode pregar essas coisas, sendo você de uma Assembleia de Deus? Sabe qual é a resposta? A resposta é que eu não tenho compromisso com a placa da igreja. Eu não tenho compromisso com o nome da minha igreja. Toda a Assembleia de Deus prega que Deus é poderoso, onipotente, desde que o homem aceite. E isso não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é todo poderoso. Se Deus falar para você ir para Nínive e você ir para Tarsis, Deus vai fazer você ir para Nínive. Por quê? Quem pode mais? O homem ou Deus? Quem pode mais? O oleiro ou o barro? Irmãos, quem pode mais é o oleiro. Eu não tenho compromisso com a placa da igreja, eu tenho compromisso com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor me diz que Ele é todo poderoso, eu baixo a minha cabeça e digo amém. Deus é todo poderoso. É interessante, irmãos, que todos os pastores pregam que Deus é todo poderoso. Todos os pastores pregam que Deus pode tudo. Só que eles esbarram na vontade do homem. Então o homem não tem vontades? Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Existiu na terra um grande reformador da palavra do Senhor. E repare bem, esse grande reformador se chamava Lutero. E esse homem, ele era da igreja católica. Na igreja católica tem todos os seus dogmas, todas as suas regras. Tem o jeito de cultuar ao Senhor. Tem o jeito de adorar imagens. Mas esse homem, quando foi deparado com o livro de Romanos, ele falou assim: eu sou da católica, mas a Bíblia está dizendo coisas diferentes do que é pregado. Meu compromisso não é com a igreja católica, o meu compromisso é com a palavra do Senhor. Eu amo nossa igreja, Assembleia de Deus, mas meu compromisso não é com a minha igreja, meu compromisso é com o Deus que me chamou. Então essa é a resposta para vocês que perguntaram como eu posso pregar esse evangelho sendo da Assembleia de Deus. Meu compromisso é com Deus. Aleluia. Dito isso, irmãos, eu quero basear essa pregação no que foi dito ali. E nós vamos ver
e entender realmente qual é o Deus que nós estamos servindo. A Thaís leu aqui, olha, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Veja que as muralhas de Jericó eram intransponíveis, impossíveis de serem vencidas. Porém, os habitantes daquela cidade não imaginavam que o Deus que nós servimos pode ultrapassar qualquer barreira. Não há barreiras que Deus não possa ultrapassar. Deus muda até o coração mais de pedra possível. Deus transforma em coração de carne, porque quem criou o coração foi Deus, irmãos. Qualquer coisa fora disso é dizer que o não do homem é maior do que o sim de Deus. Sabe aquela pessoa que você conhece que mais rejeita Deus? Se Deus mudar o coração daquela pessoa, aquela pessoa não pode resistir à vontade daquele que criou ela. Deus é todo poderoso. Eu disse ali, e você pode ver que em todas as minhas falas, sempre foi exaltando a Deus, exaltando o poder de Deus. E eu dei um exemplo do bom pastor. Veja só, ninguém aqui é professor, né? Alguém é professor aqui? Não, né? Quando você deixa o seu filho ir para uma excursão na escola, seu filho se machuca, quem é o responsável por ele? Quem? Se o seu filho se perder e você nunca mais ver o seu filho, quem você vai responsabilizar? O professor, não é? Assim é o bom pastor. Sabe por que ele cuida da ovelha? Porque ele fala que a ovelha está nas minhas mãos. Eu sou responsável por ela. Se a ovelha se desgarrar, eu vou atrás da ovelha e trato as feridas da ovelha e trago ela de volta ao aprisco. Qualquer coisa fora disso é dizer que o pastor não é um bom pastor. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Qualquer coisa fora disso é duas opções, irmãos. Ou o Espírito não está convencendo do pecado, o que seria uma blasfêmia, ou a pessoa não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é convencido do pecado. O Anderson veio aqui e testemunhou. Nós ouvimos a palavra e temos que fazer o quê? Praticá-la. E Jesus diz: se você ouvir as minhas palavras e as praticá-las, é como você construir a sua casa alicerçada na rocha. Vêm as tempestades, vêm as lutas, vêm as tribulações do dia a dia, batem na sua casa, mas ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela está firmada em Jesus, irmãos. Firme a sua casa em Jesus, e nada vai abalar a sua casa. Os israelitas, os hebreus, estavam no Egito, e a ordem de Deus foi: marque a sua casa com o sangue. E quando a gente vai ver o texto, nós vemos que no texto nenhum primogênito dos filhos de Deus foi morto. Por quê? Porque estavam revestidos com o sangue do Cordeiro. Tenha o sangue do Cordeiro na sua casa e nada vai te atingir. Sim, nós pregamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque existe na Bíblia 2 selos. Deixa eu trocar aqui, que hoje eu não estou gostando do som desse microfone. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 9. Veja que interessante. Apocalipse 14, versículo 9, diz assim: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca ou o seu selo na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura
no cálice da ira, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoraram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e nem noite. Veja que interessante, o texto nos mostra que quem recebe o selo da besta, para esse não há mais salvação. Para esse que recebeu a marca lá no final dos tempos, quando o anticristo vier ao mundo, ele vai colocar a marca e selar pessoas. Essas pessoas seladas pelo anticristo, elas não têm mais salvação. Para todos os que adoraram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, nem de dia, nem de noite, para todos sempre. Então veja que a Bíblia nos mostra que existe uma marca, vai existir a marca ou o selo de Satanás, e uma vez selado, nunca mais tem descanso, nem de dia e nem de noite. Eu não quero me apegar se essa marca é literal ou se essa marca é simbólica. Fato é que quem recebe a marca do anticristo, quem recebe a marca da besta, quem recebe a marca do diabo, essa pessoa não tem mais salvação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Vamos ler a outra marca que existe no mundo. Só tem duas marcas, irmãos, não tem uma terceira marca. Na política falam de terceira via, mas com Deus não tem terceira via. Ou é marcado com o sinal da besta, ou é marcado e selado com esse outro selo. Veja só, capítulo 1, versículo de número 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Em Efésios 4:30 diz assim: olha, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, quem recebe a marca da besta não pode mais se salvar. Por que aqueles que recebem o selo de Deus podem se perder? Veja que nós pregamos, Deus é todo poderoso, a marca do Espírito Santo é poderosa nas nossas vidas. Mas quando a gente vai falar do sinal, do selo, a gente fala que o selo do diabo é mais poderoso do que o selo de Deus. A gente fala, se você se render à marca, se você pegar a marca, você não vai mais poder ser salvo. E todo mundo aceita isso. A marca do diabo é tão poderosa que ela impede a pessoa que recebeu de alcançar a salvação. Mas quando a gente vai falar da marca e do selo de Deus, a gente fala, não, esse aí não é tão poderoso, porque você pode ser selado e mesmo assim ser condenado. Se você concorda com isso, você está dizendo que a marca e o selo de Deus são mais fracos do que a marca e o selo de Satanás. O selo nessa época, ele era o sinal de propriedade. O selo era o sinal de que aquele indivíduo pertencia a quem o selou. Veja, a marca do anticristo é o selo garantindo que aquela pessoa não alcança mais a salvação.
E quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, é Deus dizendo: esse não pertence mais ao mundo, esse não pertence mais ao pecado, esse o diabo não alcança, porque eu coloquei o selo de propriedade, ele é meu, a casa dele é minha, a família dele é minha. O selo de Deus, irmãos, é mais poderoso do que o selo deste mundo. Qualquer coisa fora disso é diminuir o nosso Deus, é diminuir o poder do nosso Deus. Eu não posso aceitar um pastor me dizer que o selo do mundo é mais poderoso do que o selo do meu Deus. Eu não posso aceitar isso. É interessante que quando o rei da Síria vai guerrear contra Israel, Deus revela para o profeta Eliseu todos os planos do rei da Síria. Veja, o inimigo vai contra o povo de Deus, mas Deus revela estratégias para o povo de Deus se livrar dos inimigos de Deus. Deus não deixa que o povo dele que é obediente cair. Deus não deixa que o povo dele que está firmado na palavra cair, não. Deus revela os planos para Eliseu, para que Eliseu não seja surpreendido. E aquele rei fala assim: isso não é possível, o que está acontecendo? Tem um impostor aqui do meu lado, tem alguém revelando os meus planos para o rei de Israel. Aí um dos servos do rei fala assim: não, isso não é nenhum traidor, esse é o Deus dos judeus, avisando ao profeta qual é as estratégias do rei, para que eles não percam a batalha. É isso que Deus faz por você. Ele te dá todas as armas, todas as estratégias para que você não saia da presença de Deus. E esse rei da Síria, ele junta um grande exército, e ele vai na porta do profeta. Imagino eu que diante da casa do profeta era uma grande colina, a Bíblia diz isso. Era um grande monte, e logo pela manhã, o servo de Eliseu chega em frente à casa, e quando ele olha, tem um grande exército que vem contra apenas um homem. Então o servo de Eliseu corre e fala assim: meu senhor, agora a situação ficou complicada, agora tem um grande exército vindo contra o senhor, agora não tem mais saída. O profeta chega diante da casa e olha aquele exército. Sabe por quê o profeta não teve medo? Porque ele entendeu a palavra que é pregada nessa igreja. Não tenha medo de macumba, não tenha medo de olho gordo, não tenha medo do inferno, não tenha medo dos demônios, não tenha medo do diabo, porque aquele que está em você é maior do que todas as coisas que estão no mundo, e aquele que está com você não perde batalha. O profeta olhou e falou: é só isso? Eu lembro muito bem, irmãos, de uma pregação que mudou a minha vida. Aleluia. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Josué Irion pregando, ele falou o nome de um pastor americano, eu não me recordo o nome desse pastor. Esse pastor estava tão cheio de Deus, que ele foi dormir, e ao deitar ele ouviu um barulho na sala. Ele desceu para ver qual o barulho que estava na sala. Ele olhou, não tinha ninguém. Ele subiu novamente para deitar. Quando se deitou, começou o barulho. Ele desceu para ver o que estava acontecendo e nada tinha. Ele subiu pela terceira vez para deitar, e quando ele ouviu novamente o barulho, ele desceu. E quando ele desceu na sala, ele viu um demônio na sala. Quando ele viu o demônio, crentes nominais, crentes fracos, crentes que não entendem o poder de Deus, com certeza ficariam com medo. Crentes que têm medo dessas coisas, subiria correndo para o quarto. Mas quem é cheio do Espírito Santo não faz isso. Esse pastor era cheio do Espírito Santo. Ele desceu e viu pelos olhos da fé o demônio. Ele falou assim: ah, é somente você? Eu pensei que era alguém importante. Crentes cheios do poder de Deus, tão firmados na palavra, não temem inferno, irmãos. O crente cheio do poder de Deus, ele não teme, ele não se preocupa com o inferno, ele se preocupa em tirar pessoas de lá.
ele não se preocupa com o inferno, porque ele entende que o selo de Deus é ser propriedade de Deus. Deus cuida, Deus trabalha. Se está fraco, o Espírito Santo fortalece através da palavra. Se está triste, o Espírito Santo te alegra dessa manhã em nome de Jesus. Se é angústias, o Espírito Santo tira essas angústias. É Deus quem conduz as nossas vidas. Aí foi me perguntado, então você não crê no livre-arbítrio? Eu disse enfaticamente, não. Henrique, então você não tem escolha? Você não pode escolher uma camisa? Até minha camisa falaram. Eu posso escolher minha camisa. O que eu não posso escolher é este mundo. Por quê? Porque este mundo não me satisfaz. A única coisa que me satisfaz é o Deus a qual eu sirvo. Por isso que eu falo dele todos os dias. Por isso que eu falo com ele todos os dias. Por isso que eu busco a ele todos os dias. Porque eu entendi na minha cabeça que ele é o único Deus poderoso. Se tem crente que não tem certeza da sua salvação, reveja os seus conceitos. Você precisa rever e repensar que Deus que você está servindo. Nós somos a Assembleia de Deus, mas o nosso compromisso é com Deus e não com a Assembleia. Aleluia. As pessoas, a Bíblia diz assim, olha, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele pega todas as águas de todos os oceanos e faz uma concha com a sua mão e pega numa única concha da mão todas as águas do oceano, de todos os oceanos. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. A Bíblia diz que Deus conhece cada fio do seu cabelo. A Bíblia diz que Deus controla toda a natureza. A Bíblia diz que nossa vida está no controle das mãos do Senhor. Mas tem pastores que falam assim, Deus é tudo isso que você está falando. Mas se você falar que não quer, Deus não pode fazer nada. Eu não creio nesse Deus tão pequeno assim, irmãos. Eu creio no Deus que quando o homem está cavalgando para perseguir o povo dele, esse Deus intervém na vida desse homem, derruba esse homem do cavalo e fala, você perseguia, mas agora você vai ser um dos mais fiéis meus servos. Paulo começa o livro de Romanos falando assim, Paulo, servo do Senhor. Em outras traduções, Paulo, escravo de Cristo. Da mesma maneira como tem dois selos, o selo do Satanás, o selo da besta, o selo do diabo, e as pessoas não podem mais ser salvas depois desse selo. Existe o selo de Deus. Da mesma forma que existem dois selos, existem dois tipos de servos: os servos escravos do pecado e os servos selados por Deus. Esses não servem mais o pecado, esses não têm mais compromisso com o pecado. Paulo, servo de Jesus. Paulo se coloca como servo e se coloca à disposição de Jesus, falando, Jesus, agora eu não mando mais em mim. Senhor, agora não é mais as minhas vontades. Senhor, agora eu não tenho que agradar a minha carne. Agora eu faço o que o Senhor quer. Eu prego o que o Senhor quiser. Eu canto da forma que o Senhor quiser. Eu oro da forma que o Senhor me ensinou. Eu cultuo da forma que o Senhor gosta de ser cultuado. Porque não vivo mais eu para minhas vontades, mas agora eu vivo somente para Cristo Jesus, que me resgatou. Em nossa igreja, o ser humano é diminuído e Deus é exaltado. Na nossa igreja, nós somos o barro e Deus é o oleiro. Na nossa igreja, nós somos as ovelhas e Jesus é o bom pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Na nossa igreja, nós nos colocamos como nada. O apóstolo Paulo disse assim, nós os apóstolos somos deixados por último, somos como a escória da humanidade. Sabe qual é o problema de hoje? É que a ovelha quer dizer ao pastor como deve fazer. Sabe qual é o problema de hoje? É que o barro olha para o oleiro e fala, Senhor,
não me faça dessa forma, me faça de outro jeito. A gente estava até brincando, vindo no carro. Hoje, as ovelhas falam assim: minhas lãs, minhas regras. Mas não, irmãos, aqui nós pregamos que o Senhor nos conduz para o caminho que Ele quer. Ele corta a nossa lã do jeito que Ele quer. Ele faz com a nossa lã aquilo que Ele quiser. Ele faz com as nossas vidas aquilo que Ele quiser. Ele faz com a nossa família aquilo que Ele quiser. A gente vive para Deus, para agradar a Deus, não para agradar a nossa carne. Isso é ser selado, isso é ser servo, é colocar Deus na frente e se colocar na retaguarda e só seguir o caminho que Deus iluminar. Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive mais. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Aí as pessoas perguntam assim: mas e o pecado? A Bíblia diz assim, olha, que Jesus conduzindo as ovelhas, a ovelha se afasta e Jesus vai lá e cuida da ovelha. Mas quando ele vai falar a parábola do filho pródigo, ele fala assim, olha, o filho pródigo chegou para o pai, pediu a herança para o pai, porque ele queria desfrutar as coisas do mundo. E você percebe que o pai não intervém? Você percebe que o pai não impede que o filho vá? Sabe o que eu entendo dessa parábola? É que assim, você fala assim, eu estou na igreja, mas o mundo está chamando a minha atenção. E você sendo filho de Deus, Deus diz, vai lá ver se é bom o mundo. Sabe as advertências que tem na Bíblia? As advertências tem na Bíblia para que a gente não sofra com consequências muito grandes pelos nossos pecados. Por isso que ele fala assim, olha, filho, se afaste das coisas desse mundo. Quando eu fui discipular os adolescentes, eu falei, olha, vocês têm, que nem o Anderson falou, não teve a oportunidade de cantar nas crianças. Eu disse para eles, olha, vocês têm uma grande oportunidade nas mãos, de crescer na obra do Senhor, de crescer na graça e no conhecimento, de formar uma família debaixo das mãos poderosas do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles fazendo assim, na infância, na adolescência, na juventude, eles não vão colher frutos de escolhas erradas. Quando a gente se converte com 30, com 40 anos, a gente está pagando pelos erros que a gente cometeu na vida. Mas quando você é criança e cresce na graça, cresce no conhecimento, nós não vamos ter essas mesmas tribulações que a maioria das pessoas tem. Por quê? Porque a gente não cresceu fazendo as vontades do mundo, e sim as vontades de Deus. Por que que o pai, com toda a confiança do mundo, diz ao filho, pode ir, te dou aqui tudo que você quer, vai. Porque ele sabe que quando o filho for e começar a gastar os bens, vai chegar um vazio na vida do filho. E ele vai lembrar, na casa de meu pai, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Na casa de meu pai, quando eu estava triste, eu ia para a igreja, e um louvor fazia cair lágrimas dos meus olhos. Na casa de meu pai, a leitura da palavra me dá forças para eu poder carregar mais uma semana de dificuldade. Na casa do meu pai eu tenho a comunhão com os irmãos, e lá um irmão ora por mim, eu oro pelo outro irmão, e a gente vai se fortalecendo até o dia que Jesus vem buscar a sua igreja. Na casa de meu pai eu tenho um aleito do Espírito Santo, mas aqui no mundo eu estou sofrendo com as minhas escolhas, porque eu fiz escolhas erradas. Aqui no mundo eu estou comendo as bolotas dos porcos, porque é isso que o mundo tem a oferecer. O mundo oferece prazeres, mas dentro desses prazeres, irmãos, existe um vazio que só Deus, só o Espírito Santo pode preencher. Por isso que ele fala, você quer ir, meu filho? Vá, eu quero te poupar das consequências do pecado, mas você quer ir? Vá. Veja que Davi era escolhido de Deus. Deus podia ter descido e falar assim, Davi, não peque com Betseba, não adultere, não mate o marido de Betseba, porque isso vai te trazer grandes consequências. Não, Deus não fez isso.
Davi quis adulterar. Davi quis matar aquele homem. Mas Davi era filho. E Deus mostrou na vida de Davi que quando a gente escolhe esse tipo de coisa, as consequências vêm. Ah, mas isso não é contradizer aquilo que você disse, que não tem livre-arbítrio? Aí está a prova, irmãos. Deus está mostrando assim, olha, não faça essas escolhas. Não pense nessas coisas, porque a consequência do pecado vem. A gente tem que negar as nossas vontades, a gente tem que negar os nossos impulsos. Quando o impulso vem, você repreende. Quando o impulso vem, você busca a Deus. Por que Paulo fala em Gálatas? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer as vontades da carne. Irmãos, de modo nenhum. Jesus disse, aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém vai apartar das minhas mãos, jamais será condenado. Irmãos, tudo isso é para nos dar garantia, é para nos dar essa esperança que foi cantada aqui, que uma vez selados pelo Espírito Santo de Deus, sempre seremos selados. Quando somos selados, Deus está falando assim, olha, propriedade minha, filho meu, diabo não toca, mundo não toca. Propriedade exclusiva de Jesus. Quer ir experimentar as coisas do mundo? Vai. Aqui a gente não fica, irmãos, vocês sabem disso. A gente não fica, olha, adulando ninguém para ficar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei como é bom estar na presença do Senhor. Eu tenho vários exemplos na Bíblia daqueles que tentaram experimentar as coisas do mundo. Por que eu vou sofrer o que Davi sofreu? Por que eu vou sofrer todas as consequências que Davi sofreu na vida? Por causa de um prazer momentâneo? Não, irmãos, eu vou sacrificar os desejos da minha carne, dizendo, eu não posso mais fazer essas coisas, porque eu preciso agradar, e eu não me santifico, irmãos, porque eu quero buscar a salvação. Não, a salvação, Jesus morreu na cruz e me garantiu a salvação. Agora eu vou me santificar para agradar o meu Deus. Por que eu vou ler a palavra do Senhor todos os dias? Porque eu quero conhecer ao meu Deus, eu quero buscar a Ele através da palavra. Por que a minha mente fica, Senhor, obrigado, como a Thaís falou, obrigado por todas as oportunidades, obrigado por poder andar, obrigado por poder, Senhor, ter água limpa para poder beber. Obrigado, Senhor, pelo carro que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor me deu, porque eu entendo que sou 100% dependente de Deus. Essa ideia, irmãos, está se afastando das pessoas. Jesus disse assim, olha, Senhor, Jesus dizendo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso, irmãos, é você falar assim, olha, não escolho mais, não procuro mais o que eu quero é agradar a Deus. Aleluia. Pense nisso, medite nisso, coloque isso em prática na sua palavra, na sua vida. Olha só, volta lá para Efésios. Antes de Efésios, vai lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Capítulo 4 e a gente pula para o 6. O 4 diz assim, filhinhos. Olha só. Filhinhos, vocês são de Deus. E vocês os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quando eu digo que o mundo me vence, eu estou falando que o que está no mundo é maior do que aquele que está em mim. E isso não é bíblico. O que é bíblico é que o que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. Vai para o versículo 6.
Nós viemos de Deus. Diga aí, 1, 2, 3. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Você conhece a Deus? Está me ouvindo? Mas quem não vem de Deus não ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje no mundo existe aquela concepção do não binário. Deus fez homem e mulher, mas a concepção hoje não é. Hoje tem, se eu não me engano, mais de 42 gêneros. Por aí. Mas as coisas de Deus, irmãos, é binária. Ou é espírito da verdade, ou é espírito do erro. Ou tem o selo de Deus, ou tem o selo, é pesado, mas ou tem o selo do diabo. Quem tem, ou é macho, ou é fêmea. Quem tem o espírito, o selo, a marca do diabo, não pode alcançar mais a salvação, não pode mais alcançar a redenção. Mas também aqueles que têm o espírito de Deus, esses não podem ser mais condenados. Por quê? Porque Jesus morreu por você. Veja só, eu li lá, Romanos 4, versículo 4, acho que é o 6, se eu não me engano. Diz assim: as nossas transgressões foram perdoadas, os nossos pecados foram apagados, e bem-aventurado aqueles, dê aquele glória a Deus gostoso, que Deus jamais atribui culpa. Isso quer dizer que nós somos os melhores? A última bolacha do pacote? Não, irmãos. Quer dizer que Deus olhou para pecadores, falhos, miseráveis, e falou assim: eu me compadeço desses, eu tenho misericórdia desses. Ao invés de a gente ficar murmurando por aqueles que não receberam essa dádiva do Senhor, nós devemos levantar as nossas mãos e falar: Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. O que cabe a mim agora é fazer o que Jesus mandou fazer: ir e fazer discípulos, ir e ensinar a palavra de Deus, para que todo aquele que ouvir a palavra de Deus, o fruto do Espírito vai nascer nele, e se revelarão aqueles que têm verdadeiramente o Espírito de Deus. Você pode olhar e falar assim: ah, mas o meu marido não está ouvindo. Calma, tudo tem o seu tempo. Ah, meu filho não está obedecendo. Calma, tudo está. Quando a gente diz que tudo está no controle de Deus, irmãos, aprenda isso. Tudo está no controle de Deus. Tudo é no tempo de Deus, tudo é da forma de Deus, tudo é o cuidado de Deus. É Ele quem faz do jeito que Ele quer. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não sei, irmãos, como é que pode ir contra isso. Ainda tem tempo, então vamos lá. Abra em Hebreus. Foi um dos textos apresentados ali. Como tem tempo, a gente pode falar um pouquinho deles. Hebreus 6, versículo 4. Se eu pegar esse texto e ler assim, olha: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que hão de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos de novo ao arrependimento. Se eu ler esse versículo isolado, eu posso falar assim: realmente. Mas todo o Evangelho é dizendo que aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém pode tirar das minhas mãos, diz o Senhor. Deus é aquele todo-poderoso, que aonde olha, aonde quer salvar, Ele salva, Ele faz da forma que Ele quer. Se a gente pegar esses versículos isolados, pega lá Hebreus 10, versículo 26, que também foi lido lá.
ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Se eu pegar esse versículo isoladamente, também posso dizer que a pessoa perde a sua salvação. Mas volte lá, no versículo de número 16, no mesmo capítulo 10, o escritor aqui aos Hebreus, creio que foi Paulo, ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, escreverei em sua mente, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. O final do texto, versículo 39, eu disse lá, esse versículo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Se eu pegar um versículo isolado e tentar formar ali uma doutrina em cima desse versículo, eu vou me enganar. Mas nós temos que entender textos difíceis por textos mais fáceis. Se Deus está falando: olha, suas transgressões foram perdoadas, seus pecados foram apagados, e Deus não jamais vai colocar em vocês culpa alguma, eu logo entendo que agora, selados, não há mais condenação. Romanos 8, portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu olho para esse texto e, ao invés de questionar a Deus, eu tenho que agradecer a Ele. Senhor, agora não há mais condenação para mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Oh, meu Deus do céu, viu? Glória a Deus. Volta lá para Efésios. Vamos lá. Nós lemos ali no capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha só, aí ele vai começar a nos instruir. Por que a gente prega? É para instruir os irmãos, para que os irmãos sejam crentes maduros. Por mais que nós recebemos o selo de Deus, nós precisamos mudar algumas coisas, não para que nós sejamos super crentes, mas para que a nossa conduta não entristeça o Espírito Santo de Deus. Sabe aquele pecado que você comete todas as vezes? Esse pecado que você está cometendo não tira o selo de Deus, mas entristece o Espírito. E o servo de Deus, ele não vive para entristecer o Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, olha o versículo 31, livrem-se de toda a amargura, livre-se de toda indignação, livre-se de toda ira, gritaria e calúnia, bem como todos da maldade. Olha só, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando os irmãos mutuamente, assim como Deus os perdoou. A continuação do texto, portanto, sejam imitadores de Deus. Aqui ele está tentando nos ensinar e nos mostrar que, uma vez selados, nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve, olha só, irmãos, como que Deus quer o ser humano. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidades. Sabe, hoje os crentes se reúnem e ficam contando coisas imorais. Não é para haver nem menção disso. Eu conheço pastores assim, que se juntam e ficam falando esse tipo de coisa. Mas o servo do Senhor nem menção, não pode nem mencionar essas coisas, como também nenhuma espécie de impureza, nenhuma espécie de cobiça, pois essas coisas não são próprias para quem? Para os santos. Vocês são santos, selados com o Espírito Santo. Se falavam essas coisas, abandone, porque essas coisas não são próprias para os santos. Versículo 4, não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais, que são inconvenientes,
mas ao invés disso, deem ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha aí os escravos do pecado. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Somos selados, mas por vezes a gente não aprendeu ainda a discernir. Para isso você tem os seus pastores que te ensinam a discernir aquilo, ou entender aquilo que é agradável ao Senhor. Não participem de obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Somos selados, mas a gente está sendo moldado a abandonar essas coisas e viver como homens e mulheres selados pelo selo de Jesus. E aquele que foi carimbado com o selo é Jesus falando assim: olha, agora ninguém toca. Agora é propriedade exclusiva minha. E sendo propriedade exclusiva do Senhor, você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu sou salvo, e por ter o selo do Senhor, eu sou salvo para sempre. Pode dizer, irmãos, pode ter certeza, pode ter certeza. Sabe por quê? Porque o apóstolo diz: eu tenho essa certeza porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Todo servo do Senhor pode dizer sobre isso. Eu não posso dizer por você. Eu não posso dizer pela Zuleika. Eu não posso dizer pelo Gabriel. O que eu posso fazer é ensiná-los a sempre agradar a Deus. Mas eu sei que o selo de Deus está sobre eles. Eu sei que Deus está guardando a minha família. Eu sei que Deus está protegendo os que são meus. Por quê? Porque eu coloco a minha casa debaixo do sangue. A minha casa está marcada com o sangue do Cordeiro. E demônio nenhum vai entrar na minha casa para tocar nos meus. Se você quer crer que o que está no mundo é mais forte, eu não posso fazer nada. Eu levanto as minhas mãos e declaro a Deus: Senhor, o Senhor é mais forte, o Senhor é mais poderoso, e eu creio que o Senhor está em mim. Eu não quero nada deste mundo. E o Senhor estando em mim, eu não terei medo de mais nada. Apenas vou fazer o que o Senhor mandou: ouvir a sua palavra e colocar em prática. Coloque em prática a palavra do Senhor, e você vai ter a mesma certeza que eu tenho. Um amigo meu disse assim: Henrique, essas coisas são muito difíceis de entender. Eu falei: não é difícil de entender. Quando Cristo esclarece, você vê as coisas tão fácil. Você vê as coisas tão claras. E o Evangelho de Jesus é simples e claro. Eu morri por você, perdoei os seus pecados, agora viva de acordo com a minha palavra, viva de acordo com o santo que você é, viva de acordo com o selo que está sobre a sua vida, viva praticando a palavra do Senhor, e ninguém, vamos lá, veja lá, abre lá, Romanos 8, vou fechar com Romanos 8.
Glória a Jesus. Não preparei esse versículo, mas eu vou achar aqui. Vai lá, Romanos 8, versículo de número 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as... Eu vou frisar isso aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E a esses, Deus glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Misericórdia. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele Jesus, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Não acabou, olha só, 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Misericórdia, o Senhor intercede por nós. Quem pode nos acusar? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí umas pessoas falaram assim: nossa, que menino, que pastor convencido. Sim, olha aí, pois estou convencido, e quem fala ao contrário me deixa nervoso. Pois eu estou convencido, irmãos, e ninguém pode tirar esse convencimento de mim, porque é o Espírito que testifica. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou convencido, mas pelo Espírito Santo. Paulo diz assim: eu me glorio em Cristo, não em mim mesmo. Como eu já disse, nada sou, nada posso, nada conheço. Mas aqui tem todo o conhecimento do mundo, aqui tem toda a garantia do mundo. Jesus diz assim: eu morri para perdoar seus pecados, ressuscitei para justificá-lo. Tu és meu. Acabou. Portanto, ouçam a palavra, coloquem em prática, erga as mãos para o céu e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor morreu por mim, ressuscitou. E da mesma forma como o Senhor ressuscitou, eu também ressuscitarei no último dia, para estar para sempre com o Senhor que me amou. Dê glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer coisa fora disso é anátema. Qualquer coisa fora disso não é evangelho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode todas as coisas, e acima das minhas vontades está a vontade do meu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.